Olá, eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura diária bíblica. Peço que compartilhe, dê um like e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo. Livro de Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º, tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por aquele perante o Senhor. Também o sacerdote fará oferta
pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua imundícia, e depois degolhará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre, e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta, movimento, para fazer expiação por ele, e dízima de flor, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolhará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e a porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor, e o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra e a alguma da casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem vinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra
roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, e se levará tudo o que for da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa levará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem entendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e sopo, e degollará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e sopo e carmesim e ave viva, e os molhará na ave, degolada e nas águas vivas espargirá as 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas, e com a vizinha viva, com o pau de cedro e com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora, dado sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.